Paz do Senhor, irmãos. Assentai-vos, por gentileza. Deus seja louvado. Louvamos a Deus pela vida desse ministério, pastor Tavares. Um abraço a ele e extensão um abraço a todos vocês. Apocalipse, capítulo 21. Gostaria que os irmãos que tivessem Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 21. Leamos os 8 primeiros versículos. Bem no final da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 21. Está escrito: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Os irmãos sabem que a terra é totalmente contraste, diferente do novo céu, da nova terra, da nova cidade, do reino de Deus em sua plenitude, em sua completude, que aguarda os fiéis da terra. É verdade que quando Deus pôs o homem no jardim do Éden, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, era perfeito. Lá no jardim do Éden tinha vida, tinha justiça, tinha vitórias. No jardim tinha a árvore da vida, tinha um rio que se dividia em 4 braços, tinha ouro, tinha paz. Só que para o homem faltava uma coisa, né? A mulher. O jardim para o homem só ficou perfeito e completo quando Deus criou a mulher. Até a mulher ser criada, o jardim para o homem não era completo. Mas como o homem pecou, nós vivemos o que vivemos hoje. O pecado, a queda, trouxe destruição, trouxe mortes, trouxe derrotas, frustrações, doenças e tudo que nós vivenciamos desde a queda do homem. E nós não sabemos muita coisa do futuro. Mas uma coisa nós temos certeza: o céu
é um lugar de vida. O céu é um lugar de justiça. O céu é um lugar de vitórias. O céu, quando nós falamos do céu, a gente está falando do reino de Deus na sua completude, na sua totalidade. O reino de Deus já está no nosso meio, mas não em sua completude, em sua totalidade. Então o céu, ele é maravilhoso pelas coisas que lá existem, mas o céu também é maravilhoso pelas coisas que lá não existem. Então, o cristão, o homem, a mulher que ama a Deus, que ama a palavra do Senhor, porque a Bíblia é um bálsamo. A Bíblia é um bálsamo para a humanidade, um bálsamo para quem ler ela. E o céu é uma fonte de esperança para todos os cristãos aflitos de todas as épocas. Então, quando você lê a Bíblia, você vê o contraste entre a terra e entre o lugar que já está preparado, que já está pronto para nós. Por isso que aqueles que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que meditam nela, que põem ela em prática, dificilmente ou impossível que se afastem dos caminhos de Deus. Nós falhamos, nós pecamos, todos nós somos pecadores, falhos, mas quem verdadeiramente tem a palavra de Deus como seu alimento diário, ele tem uma firmeza maior, porque a Bíblia, repito, é uma esperança muito grande para os que vivem aqui nessa terra. Por exemplo, olha o contraste entre a terra e o céu que Deus preparou para nós. Não cansem não, eu vou ser bem rápido aqui. Olha o que Jesus disse e João escreveu no capítulo 14, que vocês devem conhecer de cor. Eu vou falar devagar para vocês acompanharem. João capítulo 14, os 3 primeiros versículos, ele é muito claro, e isso aqui é verdade. Isso aqui quem falou foi Jesus. Quem escreveu foi João, o evangelista, o mesmo que escreveu o Apocalipse. João 14, os 3 primeiros versículos. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando que já há, desde aquela época já havia muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se não tivesse lugares, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um dia nós vamos estar onde Jesus estiver. Hoje ele está conosco, mas amanhã nós vamos estar com ele. Olha o que João também escreveu, ainda Evangelho segundo João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, que eu considero depois de Jesus, o homem mais importante que esteve aqui sobre essa terra, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, versículo 18, Paulo escreveu assim, olha o contraste, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele ainda falando sobre o reino de Deus, no capítulo 14, na mesma carta aos Romanos, versículo 17, Paulo escreveu assim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E olha que o mesmo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E ainda nessa mesma carta, capítulo 4, versículo 17, de 1 Coríntios, Paulo escreveu assim,
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, ou seja, em discursos. Nós temos discursos extraordinários, lindos, mas não muda muita coisa. O reino de Deus não é discurso. O reino de Deus consiste em poder, em virtude, em ação, em confirmação. E ainda, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo escreveu assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo escreveu assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Não canse não, já chego lá onde eu quero. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, Pedro escreveu assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E João, capítulo 3, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2, João escreveu assim, vamos ler 1 e 2. Vede quão amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Por que eu citei todos esses textos? Para vocês entenderem que aqui são momentos difíceis mesmo. As pessoas morrem com pandemia ou sem a pandemia. Aqui são momentos de angústias mesmo, de tribulações. Mas há uma promessa, há algo extraordinário nos aguardando. Por isso que sempre vale a pena renunciar. Por isso que sempre vale a pena resistir às tentações. E João, no texto que eu escrevi, se vocês perceberem, ele mostra o céu como belo, como bom, como um lugar de justiça, como um lugar de paz. Ele dá uma embelezada no céu, mas o céu é muito mais extraordinário que João escreveu. Ele escreveu para a gente entender a linguagem humana, mas o céu vai muito mais além. O céu é muito mais extraordinário que a nossa mente finita pode compreender. Mas João nos dá uma lista ali das coisas que não haverá no céu. E eu repito, o céu é maravilhoso pelas coisas que lá existem, mas principalmente pelas coisas que lá não haverá. Versículo 4 é a primeira coisa da lista que João fala que não haverá no céu. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Eu acredito que não existe dor pior
do que a separação da morte. Todos vocês já devem ter perdido um ente querido, uma pessoa que vocês amavam, e uma pessoa que amavam vocês. Não existe dor maior, não existe tristeza maior do que um culto fúnebre, do que um velório. O próprio Jesus chorou quando viu as pessoas chorando pela morte de Lázaro. Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Ele foi ali para ressuscitar Lázaro, não estava chorando porque Lázaro morreu. Ele estava chorando porque ele percebeu o que a queda provocou, o que a morte provoca, a dor da separação. Quando Jesus viu aquelas pessoas chorando, angustiadas, ele chorou pela dor que as pessoas estavam sentindo. Então Jesus sabe o que é a dor do ser humano. Mas no céu não haverá mais morte. Por isso que Tiago, com muita sabedoria, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele escreve assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que significa essa coroa da vida aqui? O que indica essa coroa da vida? Indica exatamente o que João escreveu. Indica que não haverá mais morte. Pastor Tavares, eu já fiz muitos cultos fúnebres, inclusive morreu um pastor amigo nosso ontem, estava no monte orando, lá no Monte da Luz. Alguém de vocês já deve ter, no monte orando 2 horas da manhã, deu um infarto nele e ele partiu. Hoje vai ser o enterro dele, está sendo agora, né? Vai ser 11 horas, lá no Cerejeira. Filho dele, novo pastor também, eu vi o sofrimento daquele menino. Mas no céu, nunca mais nós saberemos o que é morte. No céu não existirá mais essa dor. As lágrimas todas serão enxutas. Então, coroa da vida. Um dia nós receberemos esse galardão. Nós receberemos esta coroa, esta recompensa. Então, minha irmã, meu irmão, meu jovem, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena aguardar o tempo de Deus, o momento de Deus. Tem algo muito melhor preparado para você. E essa coroa da glória não vai ser querubim, não vai ser arcanjo, não vai ser Abraão. Que eu vejo pessoas dizendo assim, quando eu chegar no céu eu vou procurar Abraão, eu vou querer saber de Abraão. Todo respeito, eu vou querer saber de Moisés. Eu vou querer encontrar o Cristo, que foi morto, mas está vivo e vivo para sempre. Então no céu nunca mais haverá morte. Mas tem outra coisa que não haverá no céu. E quem indica isso é o apóstolo Tiago, ou melhor, o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo escreve e concorda com Apocalipse 21, capítulo 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo aqui estava preso, Paulo estava aqui próximo a ser entregue à morte, a ser degolado, abandonado por todos. Mas olha o que Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ou 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora. Repita comigo, por favor. Desde agora. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa da justiça aqui indica o que Apocalipse 21 fala. No céu não haverá pecado. O único lugar possível que não haverá pecado é o céu. E vocês sabem que o que impede os homens ter um relacionamento correto com Deus é o pecado. O pecado ele destrói.
pecado ele envergonha. O pecado ele te tira a autoridade. Como você vai pregar, pastor Tavares, se você cometeu o mesmo pecado que você está pregando para aquela pessoa? Então o pecado ele destrói, ele tira a autoridade do servo de Deus. Ele nos separa de Deus se nós não se arrependermos. Mas no céu é um lugar que o pecado não entrará. Porque o que escreveu aí João no capítulo 8 do Apocalipse 21, nós não teremos essas companhias. Olha o que não haverá no céu: covardes. Quem são os covardes? É aqueles que sabem que o evangelho é a verdade. Os covardes são aqueles que sabem que Cristo é a verdade, que Jesus é o caminho, mas zombam, debocham, desprezam, se envergonham do evangelho. Esses são os covardes. Então, lá no céu não vai ter os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Lá no céu não haverá esse tipo de pessoas. Lá no céu só haverá aqueles que resistiram firmes na fé. Lá no céu, olha o que diz Apocalipse 21 e 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você está. Apocalipse 22 e 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22 e 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então o céu é um lugar de justiça. Porque a injustiça é exatamente o pecado. Mas no céu não haverá mais pecado. Pensou um lugar de justiça? Não haverá mais roubos, adultérios, criminalidade, violência. Esse lugar, essa cidade, esse reino que Deus preparou para nós. E terceiro e último, eu falei que o céu é lugar de vida, de justiça, mas o céu também é lugar de vitórias. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, Pedro escreveu assim, ó: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa da glória. O que indica a coroa da glória? Indica que no céu nunca mais nós seremos derrotados. No céu nunca mais nós seremos frustrados. A gente não entende, irmãos, porque muitas pessoas conquistam muitas coisas aqui. Pessoas que conquistam riquezas, fama, dinheiro, pessoas cristãs mesmo, temente a Deus, casas, e outras, às vezes, mais fiéis do que essas, e nunca conquistaram nada. Nunca foram honradas por ninguém, nunca foram recompensadas pelo seu trabalho, pela sua obra. Tem gente que nunca conquistou, ou possivelmente nunca vai conquistar a sua casa própria, nunca teve uma condução própria, mas é fiel a Deus. Foi desprezada ou desprezado neste mundo. Foi muito frustrado, teve muitas derrotas, mas o céu é um lugar que você receberá do próprio Jesus a coroa da glória. E o próprio Jesus vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então ergue a tua cabeça, olhe sempre para o alto, vá em frente sempre.
O teu dia vai chegar. O teu momento vai chegar. Deus é Deus de vitórias. Nesse mundo nós somos muitas vezes derrotados, mas se a vitória não chegar aqui, no céu já está garantida. O céu é um lugar para a gente vencer, ou melhor, para os vencedores. E os vencedores é aqueles que mesmo na aflição e na dor estão firmes, não abandonam a sua fé, não abandonam o seu ministério, não abandonam a sua família, não abandonam o seu pastor, não abandonam a sua igreja. Esses são os vencedores. Não abandonam as escrituras sagradas. E quando eu leio o Apocalipse, quando você lê Apocalipse, alguns teólogos dizem que não é um livro difícil, é dificílimo. Porque ele foi escrito, não foi para o futuro, ele foi escrito para a atualidade. Quando João escreveu, todos esses simbolismos que nós vemos no Apocalipse, as pessoas na época de João entendiam. E quando esse livro foi escrito, ser cristão era o pior investimento que uma pessoa podia fazer aqui no mundo. Porque quando você se tornava um cristão, na época que João escreveu esse livro, você, quando não era preso, era morto. Quando não era morto, era arrancado da sua família. Quando não era arrancado da sua família, seus bens eram tirados. Então, ser cristão, na ótica humana, era a pior coisa que você poderia fazer. Mas, quando nós nos tornamos cristãos, quando Deus nos chama, e nós vivemos o evangelho de verdade, eu estou pregando para mim mesmo, que eu estou longe de viver esse evangelho, mas muito longe. Mas quando a gente vive o evangelho de verdade, a graça de Deus nos invade, o amor de Deus é tão profundo na nossa alma, no nosso coração, que quando a gente provoca um erro, logo vem o arrependimento. E quando você erra e que você fica com a tua consciência pesada, desesperado, dê glória a Deus por isso. Louve a Deus por isso, porque é o Espírito Santo que habita em você, que mora em você, dizendo: você errou mesmo, você falhou mesmo, mas a minha graça e o meu perdão está sobre a tua vida. E quando eu leio Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, eu não estou nem dando tempo para vocês dar glória a Deus e aplaudir, não, mas eu quero só que vocês ouçam mesmo. Isso é verdade. Quando você pecar, que a tua consciência doer, fala, se joga no chão e diga: Senhor, eu te glorifico por isso. Porque quando ela não doer mais, alguma coisa está errada com você. Apocalipse 3 e 21 diz assim, ó. Eu acho esse texto aqui extraordinário. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: nunca mais terão fome. Hoje a guerra e a preocupação do mundo é a fome. Segundo as melhores pesquisas, com essa pandemia, 5% da população mundial, 5% a mais aumentou a fome entre a população mundial. Mas no céu, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então está nos reservado. Louve a Deus, aplauda ao Senhor. E aproveite e fica de pé, no nome de Jesus. Então, o céu é um lugar que nós receberemos a coroa da vida, que indica que nunca mais haverá morte. Receberemos a coroa da justiça, que indica que no céu nunca mais haverá pecado. E nós receberemos a coroa da glória, que indica que nunca mais seremos derrotados. Você é vencedor,
e continue vencendo. Senhor Deus, eu transmiti essa simples palavra. Se puder abaixar a cabeça e fechar os teus olhos, por favor. O Senhor conhece todos os nossos dilemas. O Senhor sabe que todos nós somos pecadores. Temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Mas o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E aqui tem pessoas que lutam dia e noite para resistir à tentação, para não falhar novamente, para não decepcionar a igreja, a sociedade e o próprio Deus. O Senhor conhece a nossa fragilidade. E nós não estamos aqui nos justificando, não, porque verdadeiramente somos pecadores. Mas nós somos pecadores arrependidos, que amamos a Tua palavra, que desejamos o céu, que cremos no poder do Teu Espírito. E eu quero pedir nesta manhã extraordinária de domingo, que o Senhor entre com esta palavra na mente desse meu irmão, que ela desça para o coração, que ele se sinta abraçado pelo Teu Espírito, que ele e que ela sintam-se abraçados pela Tua palavra e fortalecidos por ela. Perdoa os nossos pecados nesta manhã. Ajuda-nos a nos aproximarmos mais de Deus. Ajuda-nos a pensarmos mais no céu. Ajuda-nos a meditarmos mais no lugar extraordinário que o Senhor preparou para a sua noiva. Nós estamos aqui aguardando a Tua vinda e a Tua volta. Por bondade, Senhor, confirma as Tuas promessas na vida deste ministério, desta igreja. Dá força ao Teu filho. Ajuda cada